Galvão Bueno, o narrador mais famoso do Brasil. Não tem como, o cara foi a voz de vários momentos históricos de vários esportes. Quem aí não se lembra do icônico É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão! E eu tenho certeza que você já ouviu o Galvão falando: Olha o que ele fez! 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 Gol! Mas às vezes Galvão falou coisas que não devia, ou que não agradaram alguns jogadores, o que gerou um monte de problemas pro narrador. Já deixa seu like, porque hoje você vai conhecer os jogadores que odeiam o Galvão Bueno. Ronaldo. Vamos começar logo de cara com um jogador de peso. E perdão pela piadinha. Ronaldo e Galvão têm um relacionamento, no mínimo, complicado. Galvão Bueno desempenhou um papel fundamental no começo da carreira de Ronaldo Fenômeno, ajudando a construir sua fama e popularidade por meio de suas narrações históricas. Durante as transmissões dos jogos em que Ronaldo estava em campo, Galvão Bueno narrava cada lance e gol do jogador, destacando sua habilidade excepcional, velocidade, domínio de bola e poder de finalização, de um jeito realmente empolgante. De Ronaldinho, do jeito que ele gosta, botou Ronaldinho, saiu o Stan, grande Ronaldinho, botou na frente, lá vai Ronaldinho, por trás a entrada, a bola vai pela linha de fundo, é escanteio. Essas narrações épicas criaram uma sinergia única entre o narrador e o jogador, e a fama de Ronaldo se espalhou rapidamente. Um exemplo de como essa parceria deu certo aconteceu na final da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil enfrentou a Alemanha. No momento em que o Ronaldo marcou seu primeiro gol na partida, Bateu! Gol! Brasil! essa narração, repleta de emoção e êxtase, transmitiu ao público toda a importância e magnitude daquele momento, consolidando a imagem de Ronaldo como um verdadeiro herói nacional. Mas nesse mesmo campeonato, Galvão e Fenômeno tiveram alguns problemas. Ronaldo, que já era um dos melhores jogadores da sua geração, estava se recuperando de uma lesão e havia dúvidas sobre sua participação no Mundial. E aí, durante as partidas, Galvão Bueno expressou algumas vezes suas preocupações e até um certo ceticismo em relação à condição física de Ronaldo. Ele chegou a questionar várias vezes se Ronaldo estaria 100% pronto para jogar, só que essa falta de confiança só serviu para colocar uma pressão desnecessária em cima de Ronaldo e o atacante não ficou nada feliz com as críticas. Em entrevistas, o jogador demonstrou sua insatisfação com os comentários de Galvão Bueno e disse que estava se sentindo bem pronto para jogar. Essa treta só se resolveu após a final de 2002, quando o Ronaldo e Galvão tiveram a oportunidade de se encontrarem e conversarem. Aparentemente, as tensões entre eles acabaram, mas durante o campeonato a coisa ficou feia. Neymar. Outro grande jogador que Galvão teve problemas foi com o nosso menino Ney, e de novo, foi numa Copa do Mundo. Pois é, o narrador gosta de polemizar durante os mundiais. A treta entre os dois começou na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O Neymar, já conhecido por suas habilidades incríveis e seus dribles desconcertantes, também ganhou fama por suas valorizações nas faltas, né? Do jeito que ele gosta, partiu! Ixi! Galvão Bueno começou a criticar essas valorizações do Neymar durante as transmissões dos jogos. Ele achava que o nosso camisa 10 exagerava nas quedas e nas reações às faltas recebidas. E meu amigo, isso deu o que falar. As redes sociais pegaram fogo. Neymar acabou virando piada e ganhou o apelido de Caicai. Não tem como, a galera não perdoa, né? Até eu, admito, dei umas risadas com alguns memes, mas nem todo mundo encarou isso de forma leve. Por que você está sentindo isso, assim, essa falta de respeito ao qual Não, você isso é se referiu normal, agora? mas isso não é isso é normal, isso já vem há muito tempo. Isso é de vocês, repórteres, comentaristas e outros também. Essa situação arranhou um pouco a imagem do Neymar para os torcedores e para a mídia esportiva mundial. Alguns começaram a questionar sua honestidade em campo, dizendo que ele se jogava demais. E como sabemos, a torcida é um público exigente, né? Alguns torcedores do Paris Saint-Germain também começaram a pegar no pé dele. Mas vamos entender o lado do Neymar também, porque uma história tem sempre dois lados, certo? Em entrevistas, ele deixou claro que se sentiu incompreendido.
Ele disse que por ser um jogador rápido e habilidoso, sofria muitas faltas e às vezes precisava sim valorizar um pouco para que o árbitro marcasse a infração. Além disso, Neymar explicou que por estar sempre no centro das atenções, qualquer coisinha que ele fizesse em campo viraria um problema enorme. Ele admitiu que talvez tenha exagerado em alguns momentos, mas que isso não deveria apagar suas conquistas e seu talento. Mas infelizmente, a história não ficou só na Copa do Mundo. No PSG, ele também virou alvo da torcida e da mídia esportiva. E cara, isso afeta qualquer um, até mesmo um craque como Neymar. Ele precisou lidar com críticas constantes e uma pressão enorme. Hoje em dia, acredito que Neymar esteja amadurecendo e aprendendo com essas experiências. Ele continua sendo um jogador incrível e já mostrou que tem muita qualidade nos pés. E pelo visto, essa treta com Galvão nunca foi resolvida, até porque os dois não se conhecem e ele provavelmente não tem tanto contato com o narrador como tinha o Fenômeno. Adriano Imperador. Outro atacante da seleção brasileira que sofreu com comentários do Galvão foi o Adriano Imperador. Adriano, que já foi considerado um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro, acabou sendo alvo de muitas críticas por parte do narrador Galvão Bueno. E meu camarada, a coisa não foi fácil para o nosso imperador. Galvão costumava questionar o estilo de jogo de Adriano e também levantava dúvidas sobre seu comprometimento profissional. Ele achava que Adriano não estava aproveitando todo o seu potencial e que estava desperdiçando a oportunidade de se tornar um jogador tão grande quanto o Ronaldo Fenômeno. E é verdade que o Adriano tinha um talento incrível. Ele tinha força, velocidade e uma finalização poderosa. Mas infelizmente, sua carreira acabou sendo marcada por altos e baixos. Houve momentos em que ele parecia desmotivado e sem vontade de seguir em frente. As críticas de Galvão, muitas vezes, foram bem duras. Ele expressava sua decepção e preocupação em relação ao Adriano, de forma bastante incisiva. E como sabemos, o Adriano tem uma personalidade difícil. Ele não é o tipo de pessoa que leva críticas de forma tranquila, e isso acabou gerando conflitos públicos entre eles. Tivemos algumas trocas de farpas e comentários ácidos em entrevistas nas redes sociais. Foi um período complicado para ambos. Galvão defendendo seu ponto de vista e Adriano tentando mostrar que poderia voltar a ser o jogador excepcional que um dia foi. Mas infelizmente, não posso dizer que esse problema entre eles foi totalmente resolvido. Eles continuaram a ter opiniões diferentes e a relação entre Galvão e Adriano ainda é tensa. No fim das contas, Adriano não alcançou o nível que muitos esperavam. Houve momentos de sucesso, como suas passagens pelo Flamengo e pela seleção brasileira, mas também houve momentos de decepção e problemas pessoais que atrapalharam sua carreira. Ou seja, acabou que Galvão Bueno tinha razão em criticar Adriano, pois ele realmente desperdiçou seu talento. Porém, as críticas muitas vezes foram excessivas e acabaram contribuindo para uma relação tumultuada entre eles. Infelizmente, até o momento, não houve uma resolução definitiva deste problema entre os dois. Roberto Carlos. Por último, vamos falar de uma das tretas mais famosas da carreira do narrador, a polêmica entre Galvão Bueno e Roberto Carlos na Copa do Mundo de 2006. Naquele fatídico jogo entre Brasil e França, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2006, ocorreu um lance que gerou bastante controvérsia e acabou colocando Galvão Bueno e Roberto Carlos em lados opostos. Durante a transmissão, Galvão Bueno afirmou que o Roberto Carlos deveria estar marcando o atacante francês Thierry Henry no momento do gol da eliminação do Brasil. Essa declaração repercutiu muito, pois Galvão repetiu essa opinião várias vezes ao longo dos anos, mesmo depois do fim do torneio. Essa crítica de Galvão impactou a carreira de Roberto Carlos de forma significativa. E as pessoas mais intencionadas acabam criando uma história. Então, essas pessoas, eles vão ter um momento deles de sofrimento. Eles vão precisar de alguém para ajudar a levantar, entendeu? E na época de Copa do Mundo, como você fez essa pergunta, essa pessoa que eu citei o nome agora há pouco, ele fez minha mãe chorar durante muito tempo. Né? Então, essa pessoa não foi profissional. E eu estou sendo profissional até hoje. E sou respeitado no mundo todo até hoje. O lateral esquerdo, que era considerado um dos maiores de sua posição, passou a ser alvo de questionamentos e debates acerca de sua atuação naquela partida crucial. Muitos torcedores e comentaristas esportivos começaram a culpá-lo pelo gol sofrido e pela consequente eliminação da seleção brasileira. Até hoje, depois de muitos anos, Galvão Bueno ainda mantém sua opinião sobre a participação de Roberto Carlos no lance que resultou no gol francês. Só que nessa treta, Galvão estava completamente errado, pelo menos na minha opinião. Por quê? Bom, primeiro de tudo, é importante entender que o futebol é um esporte coletivo e um gol ou uma derrota não podem ser atribuídos a apenas um jogador. Além disso, a forma como a equipe estava estruturada taticamente também pode ter contribuído para o gol sofrido.
O Brasil, naquela Copa do Mundo, teve algumas decisões táticas e escolhas do Parreira que com certeza influenciaram negativamente o desempenho da equipe. Esses problemas vão além de um único lance ou um erro de marcação. E, claro, fatores como o excesso de exposição da seleção, problemas extracampo e a falta de equilíbrio tático foram problemas muito maiores do que uma falha na marcação de um jogador. Ou seja, a eliminação da seleção brasileira em 2006 foi resultado de uma combinação de fatores e não pode ser resumida a um único erro individual. Você tá pegando o costume do Galvão Bueno, né? Claro que durante sua longa carreira, Galvão teve problemas com muitos outros jogadores. Então, se você quer uma parte 2 desse vídeo, já deixa aquele like e não se esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos curiosos sobre futebol. E falando de treta, você sabe o motivo da Nike odiar o Neymar? Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e confira. A gente se encontra lá.